Agora, queridos, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor. E pegue a sua Bíblia comigo. Quem trouxe Bíblia, pegue comigo. Quem não trouxe, você pode depois olhar aqui para o telão. Abra comigo em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém. Aleluia. Obrigado, filho. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Gostaria que mesmo no capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Quem achou, diga amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Vai aparecer aqui também no telão, caso você não trouxe Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Queridos, se você prestou bem atenção nessa palavra, nesse único versículo que eu vou extrair essa mensagem, eu gostaria muito mesmo. Faça o seguinte comigo, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para ele e diga assim: não fale comigo agora, porque o pastor vai começar a pregar. Amém? O apóstolo Paulo, querido, vai dizer aqui: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. E ele vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele mesmo era o primeiro. Então, queridos, nessa noite eu quero expor essa palavra, e você já conhece um pouco da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, um homem muito dedicado, um homem muito religioso, um homem que seguiu a religião de seus pais, o judaísmo. E ele foi um judeu mesmo daqueles que buscou realmente ser muito zeloso com as coisas de Deus, E ele, assim como muitos judeus, acharam que Jesus era um impostor, um falso mestre. E ele começou uma grande perseguição, não só a Jesus, mas a todos aqueles que seguiam aquela seita que eles diziam, até então chamados os do caminho. E ele perseguiu. O apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, segundo livros, segundo a história que nós estudamos, em livros do primeiro século, segundo século, terceiro século, falam que o apóstolo Paulo, ele era considerado até um dos maiores serial killers da sua geração, pela quantidade de pessoas a qual ele condenou, a qual ele participou, a qual ele prendeu essas pessoas e trouxe até Jerusalém para serem julgados, porque ele dizia que essas pessoas, eles eram fanáticos, loucos, por seguir um carpinteiro que se dizia ser o Filho de Deus, um blasfemo, um homem que só estava excitando a ira do povo. E Saulo, então, ele se tornou esse perseguidor feroz do cristianismo. E ele pegava cartas e saía de cidade em cidade, prendendo, acorrentando, trazendo essas pessoas como prisioneiros para serem julgados em Jerusalém, a maioria condenados, separados das suas famílias, perdendo as suas propriedades. A Bíblia nos diz que teve um jovem chamado Estevão, que foi o primeiro mártir, que ele foi apedrejado, e a Bíblia vai dizer que Paulo, ele concordou com aquilo, que as vestes daqueles que apedrejaram aquele Estevão, ele segurava as roupas daquelas pessoas, dizendo: eu concordo, tem que apedrejar mesmo, tem que matar mesmo.
E num desses dias de fúria, ele recebe dos seus líderes cartas para ir até uma cidade chamada Damasco. E no caminho de Damasco, aproximadamente ao meio-dia, a Bíblia nos relata, através dos próprios relatos de Paulo, que surgiu uma luz tão intensa, mais forte que o sol, e que essa luz foi tão forte que não só Paulo, mas todos os soldados que estavam da guarnição de Paulo caíram do cavalo. Foi algo extraordinário, e no meio dessa queda se ouviu uma voz, a qual somente o apóstolo Paulo entendeu, porque essa voz estava em hebraico. E essa voz, no meio daquela luz intensa, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E de repente Saulo, atormentado com aquela voz, e ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Cristo, a quem tu persegues. O apóstolo Paulo, então, agora cego, é conduzido para a cidade de Damasco, aonde ele passa 3 dias jejuando e orando, querendo entender o que aconteceu com ele. Quando ele compreende o que é aquilo que ele estava fazendo realmente, que ele achava que era o certo, era completamente errado. E a Bíblia nos informa que lá mesmo em Damasco, ele foi batizado e começa o seu ministério debaixo de muita luta, de muita adversidade. Um homem que, depois de ter tido um encontro genuíno com Cristo, teve uma vida totalmente transformada. É difícil entender a transformação que aconteceu na vida de Paulo. É difícil entender realmente o que aconteceu na vida de Paulo, porque a transformação foi algo tão radical, tão radical. E Paulo agora, ele começa, aquele que era o perseguidor do evangelho, aquele que não queria que a palavra de Deus fosse anunciada, se tornou um dos maiores baluartes do cristianismo. Um homem que saiu pregando em suas viagens missionárias, implantando igrejas, pregando o evangelho, manifestando sinais da parte de Deus. E é esse homem que, depois de anos, ele escreve essa carta. Essa carta escrita a um dos seus discípulos, Timóteo, que era pastor em Éfeso. E ele vai escrever para Timóteo: Timóteo, fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Queridos, eu quero dar como tema dessa mensagem, verdades necessárias. Verdades necessárias. E eu quero extrair deste versículo, deste único versículo, eu quero extrair coisas muito preciosas para a nossa vida. Muito preciosas mesmo. A primeira coisa, querido, que nós precisamos prestar muita atenção é que quem era esse homem? Eu já dei para vocês um pouco da sua biografia. E é esse homem que diz que fiel é essa palavra e digna de aceitação. Queridos, muitos historiadores, eles negam até hoje a existência de Cristo. Mas todos, em comum acordo, concordam da existência de Paulo, por causa dos seus escritos. Paulo escreveu, no mínimo, 14 cartas que fazem parte do cânon. Das 27 cartas do Novo Testamento, 14 foram escritas por Paulo, sendo que Hebreus não se tem certeza absoluta quem escreveu, porque se for Paulo já é 15. Paulo vai escrever tantas coisas que mudaram a história da humanidade. As cartas de Paulo, desde o primeiro século, são estudadas em faculdades, universidades. As cartas de Paulo e os dizeres de Paulo mudaram a história de inúmeras pessoas. Eu poderia passar a noite citando o nome de pessoas. Eu posso citar só um para vocês. Só Martinho Lutero. Só esse. Aquele que mudou a história e que realmente fez uma grande ruptura com o catolicismo.
Porque Martinho Lutero, ele todas as noites praticamente, ele se açoitava para que ele pudesse ser purificado dos pecados dele. Ele se expurgava até que um dia, lendo uma das cartas de Paulo, ele entendeu verdadeiramente o que é ser um seguidor de Cristo. Houve uma verdadeira mudança. E é isso que a carta de Paulo fez. Então, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos entender é que quem escreveu isso aqui não foi qualquer um. Além de não ter sido qualquer um, foi alguém inspirado por Deus. Porque muitas pessoas surgem, ainda mais hoje na era da tecnologia, muitas pessoas surgem dizendo que é o cara, que é isso, que é aquilo, mas são pessoas que não têm história, são pessoas que não têm comprovação de nada. E quem está escrevendo isso aqui, como diz sempre o irmão Marcos, não é um Zé Ruela, não é um Zé Ninguém, não é alguém que surgiu do nada. Quem escreveu isso aqui foi um homem que sabe o que é ser um perseguidor e sabe o que é ter tido um encontro com Deus. E é esse homem que diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então eu quero te dizer, querido, eu não sei como está a sua vida e o seu coração nessa noite, mas se você não acredita nessa palavra, se você acha que isso aqui é balela, se você está aqui simplesmente, talvez porque não tinha o que fazer, não, hoje vou para a igreja, não tem o que fazer. Ou então, se você acha que você está aqui porque, de repente, a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou alguém quase te obrigou a vir aqui, e essa palavra, ela para você tanto faz como tanto fez. Ela, escute, o apóstolo Paulo vai dizer, querido, e eu gostaria muito que você que veio aqui entendesse isso. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Que você tenha pelo menos a noção de emprestar ou dar o devido crédito a essa palavra. Porque essa palavra tem mudado a vida de muitas pessoas. E hoje pode ser o dia que ela mude a sua. Mas você precisa dar crédito a essa palavra. O que é dar crédito, pastor? É não fechar o coração. É não criar uma muralha. É simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. Deixe entrar pelo seu ouvido e descer para o seu coração. Deixa cair numa boa terra. E essa palavra pode mudar a tua história hoje. Não sei qual é a tua história, não sei como está a tua vida, não sei quais são os dilemas da sua vida, mas eu posso te dizer uma coisa: fiel e digna de toda aceitação é esta palavra. E eu quero extrair dessas palavras algumas conclusões para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida e de todos que estão aqui. Através dessa palavra eu quero tirar aqui alguns ensinamentos para nossas vidas. E o primeiro ensinamento para as nossas vidas, aqui eu quero que você entenda o seguinte. Primeira conclusão é que eu acho aqui, é que todos são pecadores. Primeira conclusão que eu tiro desse texto. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores. Primeira conclusão que eu posso extrair para nossas vidas é que todos são pecadores. Todos. Todos. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. O que é pecado, pastor? Pecado é você transgredir as leis de Deus. Pecado é você fazer aquilo que Deus diz que não é para fazer. Pecado é você não fazer aquilo que Deus diz que é para fazer. E nós temos como base para vermos, para sondarmos, para ver se somos realmente pecadores, nós temos como base os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Você lembra dos 10 mandamentos? Qual é o primeiro mandamento?
não terá outros deuses diante de ti. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro, não se encurvarás. Quarto, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quinto, estou vendo se eu lembro aqui de cabeça. Quinto, lembra-te do dia de descanso para você guardar. Sexto, honra pai e mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não matarás. Nono, não furtarás, se não me falha a memória. O décimo, não cobiçarás as coisas do próximo. Me responda uma coisa. Você já quebrou algum desses? Você já quebrou algum desses mandamentos? Você em algum momento da sua vida já quebrou? Você em algum momento da sua vida já adorou outros deuses? Você já se curvou diante de outros deuses? Você em algum momento da sua vida já desonrou seu pai e a sua mãe? Em algum momento da sua vida você já mentiu? Em algum momento da sua vida você já furtou? Você já desejou a coisa dos outros? Você já matou? E olha, talvez você ainda diga assim, pastor, eu posso até ter cometido muito erro, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca adulterei, nunca. A Bíblia vai dizer que se você olhar para uma mulher com má intenção impura no coração, você já adulterou. Ah, pastor, mas eu quero lhe dizer que eu nunca matei. A Bíblia nos informa que se você odeia alguém, você é assassino. Tente imaginar uma coisa. Faz de conta que você está pendurado num teto com uma corrente de 10 elos. Quantos elos precisam quebrar para você cair? Você está pendurado. Você está pendurado numa corrente de 10 elos. Quantos elos precisam quebrar para você cair? Quantos? Quantos? Basta um, filho. E você cai. Não precisa nem 2. Um elo quebrado, você já cai. Então, a primeira conclusão que eu tiro desse texto que o apóstolo Paulo vai nos dizer é que todos nós somos pecadores. Todos. Eu preciso ter essa consciência. Com isso, aqui fica bem claro que nós somos pecadores e que Deus é santo. Deus é santo. Com isso aqui fica bem claro que todos nós quebramos os mandamentos, seja por pensamento, seja por atos ou seja por obras. Mas ainda existem pessoas que se acham muito dignas, que não são tão pecadoras assim. Escute, querido. Lembra que eu falei? Um elo só traz a queda. Traz a queda. Não precisa quebrar 2 elos, 3 elos. E muitos de nós, não são poucos, provavelmente quebramos todos os 10 elos. Todos os 10. Todos. Então essa é a primeira verdade. A primeira verdade que tem que estar muito realmente fixa no nosso entendimento, que não tem ninguém, nenhumzinho sequer, nem a sua unha, nem a ponta do fio do seu cabelo, nada em você, nada em ninguém tem alguma justiça em nós. Nada. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nada em nós. Nada. Então essa é a primeira conclusão que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. Que todos pecaram. Fiel e essa palavra digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ah, pastor, mas eu não me sinto pecador.
então sinto muito por você pensar isso. Sinto muito mesmo. Ah, pastor, olha, eu sei, eu posso até ser pecador, mas eu não sou tão pecador assim, querido. Você acha que isso vai ter argumento diante de Deus? Pastor, olha, eu já roubei, mas não foi tanto. Eu me lembro que eu roubei R$2. Será que... Sempre o ser humano tem a síndrome de Adão, né? É culpando os outros, é sempre tentando se justificar, é sempre tentando encontrar argumentos para as suas debilidades, é sempre encontrando alguém para culpar. É assim, o ser humano é assim, infelizmente. Difícil é fazer como aquele homem que entrou no templo e batia no seu peito, e a Bíblia diz que ele não conseguia, nem levantava os olhos e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E a Bíblia diz que todo aquele que se humilha diante de Deus é exaltado, mas todo aquele que se exalta será humilhado. Então a primeira coisa, queridos, entenda isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém ou não amém? Segunda conclusão que eu tiro desse versículo, é que os pecadores estão perdidos. Além de termos quebrado tudo, na linguagem atualizada de Charles, nós estamos ferrados. Olha o que a Bíblia diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar. Isso quer dizer que nós estávamos perdidos. Esse perdido aqui, querido, não é perdido como se você estivesse no meio da mata. Não é perdido na floresta que a bússola não prestou mais. Puxa vida, agora eu estou perdido aqui na mata. E agora? Não é esse perdido. Ele está falando de uma perdição eterna. Todos estavam perdidos. Todos estavam condenados. E o castigo que impõe ao pecado, esse é o castigo que impõe ao pecado, que desobedecem à lei. E nós já começamos, escute, querido, nós já começamos a sentir os efeitos desse pecado aqui na terra. Os efeitos do pecado já estão em nós aqui na terra. E olha só, eu poderia citar aqui um monte, por exemplo, você que conta mentira e é apanhado em flagrante e perde um amigo, você já está sentindo os efeitos do pecado. Você que é apanhado em adultério e perde o casamento, perde os filhos, perde a família, o que é isso? Consequências do pecado. Você que é desonesto, você que é falcatrua, você acaba perdendo o seu emprego, perdendo a sua empresa, perdendo os seus funcionários, o que é isso? Consequência do pecado. Você que talvez é uma pessoa violenta, fala o que quer na cara dos outros, né? Eu falo mesmo, não sei o que e tal. Sabe o que você pode acontecer? Perder todas as pessoas que estão perto de você. Isso aí já é, sabe o que? Consequência dos pecados. Já são as consequências. Você já está sentindo as consequências aqui na terra. Você que é uma pessoa que não sabe dominar sua raiva, não sabe dominar sua ira, por isso que você é solitário. Ninguém quer estar perto de você. Sabe o que são isso? Consequências do pecado. Nós já estamos aqui na terra sentindo as consequências do pecado. Já conseguimos sentir os efeitos danosos do pecado. E não para por aí. Quer ver um outro efeito danoso do pecado? A morte. A morte. E essa é a maior prova que todos pecaram. Por quê? Porque todos morrem. A morte é uma consequência do pecado. É uma consequência do pecado. Então, por isso, todos morrem. Pastor, mas morreu, acabou. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Você vai ser apresentado diante do tribunal de Deus. E lá será julgado todos os seus atos, omissões, ações, pensamentos, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você, tudo vai ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado naquele dia. Nada. Eu fico imaginando no céu, Jeová colocando no data show,
tudo que nós fizemos. Eu fico imaginando no céu, aparecendo no data show, os nossos pensamentos. Quantos pensamentos passam pela nossa mente? Quantos pensamentos maus? E tudo isso sendo mostrado. Sabe o que é isso? Tudo consequência do pecado. E sabe, queridos, que algumas pessoas pensam que Jesus veio nos salvar do desemprego. Não, Jesus vai me salvar do desemprego. Outros pensam que Jesus veio para salvar da solteirice. Não, Jesus veio para me salvar, para mim não morrer solteiro. Não, Jesus veio para salvar as minhas dívidas. Não, Jesus veio para salvar da enfermidade. Escute, tudo isso Deus pode fazer. Pode, com certeza, Ele é Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Mas Ele não veio. A sua função principal não foi essa. Ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu posso começar a achar que Deus não me ama, porque eu estou doente. Eu estou doente. Deus não me ama. Deus não me cura. Deus pode te curar, querido. Ele é poderoso para curar. Ele pode curar. Mas só tem um detalhe. O principal objetivo dele não é esse. O principal objetivo dele é te salvar. É te salvar. Nós precisamos entender isso, querido. Porque senão nós vamos achar que Deus é simplesmente um atendente de balcão que tem por responsabilidade me dar aquilo que eu desejo. Não, eu posso até servir a Cristo, mas se ele me der isso, se Ele me der aquilo, se Ele fizer isso, se Ele fizer aquilo, Ele pode te dar. Ele pode abrir uma porta de emprego. Ele pode restaurar a tua família. Ele pode restaurar os teus negócios. Ele pode curar as tuas feridas. Ele pode. Ele faz isso porque Ele é bom. Mas o principal objetivo é te levar para o céu. O principal objetivo é levar você para morar com Ele. Como Jesus disse, eu vou para o Pai, mas logo em breve vocês estarão comigo, porque eu vou preparar morada para vocês. Esse é o principal objetivo. Então, essa segunda coisa que eu aprendo, cara, que eu aprendo é essa conclusão de que os pecadores estão perdidos. Todos perdidos. Caminhando para o abismo do inferno, totalmente destituídos da glória de Deus. Então, a primeira coisa, todos pecaram. Segundo, todos estão perdidos. Todos. Não existe nenhum que escape para fazer nem um chazinho. Nada. Terceira conclusão que eu tiro desse versículo, terceira conclusão que eu tiro daqui, é que os pecadores não podem se salvar. Não podem se salvar. Pecadores não podem se salvar. Porque senão, para que Deus iria enviar Jesus? Para que Jesus então veio se o pecador pode se salvar? E tem muitas pessoas que acham que podem se salvar. Como? Boas obras. Tem muitas religiões, não sei nem se eu posso dizer isso de religiões, mas está mais para seitas. Tem muitas seitas que acham que se você for uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa envolvida com ações sociais, uma pessoa que constrói escolas, uma pessoa que constrói postos, uma pessoa que está envolvido com a proteção da floresta, com a proteção dos desabrigados, com a proteção daqueles que dormem na rua. Querido, tudo isso são coisas boas, mas elas não te salvam. Elas não te salvam. Fazer coisas boas, fazer boas ações, é o mínimo que o ser humano deve fazer. Mas isso não te salva. Escute, deixa eu tentar ilustrar da seguinte forma. Vamos imaginar que aparecesse agora alguém aqui com lepra. Você sabe o que é lepra, né? Lepra é aquela doença que vai deformando o corpo, né? É uma doença altamente contagiosa. E essa pessoa completamente leprosa, mas ela vem trazendo na mão um bolo de chocolate.
Hein? A mulherada aí, hein? Ah, mas tinha que ser chocolate, pastor. E esse camarada completamente leproso, mas na sua mão vem um bolo de chocolate. Me responda uma coisa, você comeria? Sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê, querido? O problema não é o bolo. O problema é a mão. O problema é quem carrega. O problema não são as ações boas que você faz. O problema é as mãos que fazem as boas ações. Completamente contaminados. E a pessoa acha que fazendo boas ações ela pode alcançar. Não, olha, não, é claro, não é. Eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa que ajuda os outros. Eu não roubo, eu não minto. Eu sou uma pessoa honesta, pago minhas contas em dia. Procuro realmente não atrasar. Procuro ser uma pessoa realmente, uma pessoa de bom nome. Glória a Deus por isso. Tudo isso é muito bom mesmo que você tenha, mas deixa eu te dizer uma coisa, não ache que isso te dá direitos a que você seja salvo. Não ache, porque senão não faria sentido Jesus vir ao mundo. Não faria sentido Deus enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Não tem como alguém leproso se curar. Não tem como alguém que está encharcado pelo pecado se auto-perdoar. Não tem como. Então a terceira conclusão que eu aprendo aqui é que não tem como pecadores se salvarem. O apóstolo Paulo vai nos dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo para resgatar o perdido. E ele precisou vir ao mundo. Ele precisou vir ao mundo. Por quê, pastor? Porque ele não teve pecado. E não tem como um pecador salvar pecador. Teria que ser alguém sem pecado para morrer no lugar do pecador. Nós precisamos entender isso, querido. Sabe, queridos, muitos, infelizmente, o que eu vou dizer aqui não é profético, não venha colocar palavras na minha boca. Mas, infelizmente, muitos, não são poucos, vão estar um dia, não desejo isso para ninguém. Mas lembre, verdades necessárias precisam ser ditas. Muitos podem estar como aquele homem rico um dia, clamando, porque perdeu o tempo da sua oportunidade enquanto estava aqui na terra. Dizendo, não, pastor, eu até entendo, pastor, que eu sou um pecador, que eu preciso me ajeitar, eu até entendo isso, mas eu ainda sou novo, pastor. Sabe como é que é? Ainda tenho muita coisa para curtir, né? Tenho ainda tenho, sabe, quando eu já estiver assim mais velhinho, quando eu já estiver assim mais, aí quando eu já não der mais, né? Aí eu vou para a igreja, né? Eu vou de bengala, né? Pronto, vai, eu vou para a igreja agora, glória a Deus por isso. Mas muitos têm essa mentalidade, agora não, deixa para depois, e vai empurrando isso, deixa para depois. Outros dizem assim, não, quando eu virar crente, é para virar mesmo, né? Eu não quero ser como fulano, como ciclano, não, quando eu virar crente, é para ser crente mesmo, mas agora não. Outros dizem assim, pastor, eu ainda preciso melhorar algumas coisas na minha vida. Quando eu melhorar essas coisas na minha vida, aí eu viro crente. Olha só que lindo, né? É tão bonito, né? Pois é, querido, deixa eu dizer uma coisa. Você pode ajeitar tudo na tua vida, mas tu não ajeita o pecado na tua vida. Tu não ajeita isso.
Se você não aceitar aquilo que Cristo fez, você não ajeita isso. Então entendam isso. Primeiro, todos pecaram. Segundo, todos estão condenados. Terceiro, o pecador não se salva. Diga assim, misericórdia. Não, mas fale com peso. Fale com peso, diga misericórdia. Tem um ditado popular que eles dizem assim que sempre quando alguém chega com alguma pessoa com duas notícias, ele diz assim, vocês querem ouvir primeiro a boa ou a ruim? Qual é a melhor de ouvir primeiro, é a boa ou a ruim? Né? A boa, né? Tem gente que gosta, diz logo a boa, mano. Que... Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. É melhor primeiro a ruim. É, a ruim. Porque quando você recebe a boa depois, a ruim recebe um bálsamo. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te falar agora a coisa boa. Diga assim, graças a Deus. A coisa ruim, meu filho, é que todos pecaram. A coisa ruim é que nós todos estamos lascados. A coisa ruim é que nós estamos tudo condenados. A coisa ruim é que não tem nada que você faça que mude isso. Mas louvado seja o Senhor. E agora eu quero te falar a coisa boa. O que é a coisa boa, pastor? É que Cristo veio ao mundo. Ele veio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Fiel e digna de aceitação é essa palavra. Que Cristo veio ao mundo. Ele veio. Porque se ele não tivesse vindo, nós estávamos todos fritos na banha do porco. Frito, cozido, guisado. Nós estávamos totalmente sem esperança, sem perspectiva, sem algo que pudesse fazer alguma coisa em nosso favor. Mas louvado seja Deus que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo veio ao mundo. Cristo veio ao mundo. Agora, Cristo veio para fazer o quê? O que eu e você não podemos fazer. Cristo veio ao mundo para buscar aquilo que estava perdido. Cristo veio ao mundo para resgatar e pagar o preço pela nossa culpa. A Bíblia nos diz que havia um crédito de injustiça e Deus é justo. O que é justo? Justo é aquele que vai julgar com justiça os pecados. É aquele que não vai passar a mão na cabeça, que não vai dizer meias verdades, ele vai julgar com justiça. Deus é justo. Ele não vai dar o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Ele é justo. Então existe um crédito de injustiça, existe uma dívida com as trevas, com o diabo. Lembra quando Moisés morreu? Nos livros apócrifos dizem que houve uma luta de Gabriel com Satanás pelo corpo de Moisés. E ele alegava dizendo assim, o corpo de Moisés me pertence. Porque Moisés é um assassino. Moisés matou. E todos que cometem o pecado me pertencem. Gabriel só disse que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. E ele estava alegando algo que estava dentro das cláusulas da lei. Todos que pecam pertencem ao diabo.
Mas Jesus veio e disse para o diabo: eu pago essa dívida. Eu pago essa dívida do William. O William está com uma dívida. A dívida dele diz condenado, sentenciado à morte eterna, inferno, eternamente sofrendo. Jesus disse: eu pago a dívida dele. Eu pago a dívida dele. Mas para pagar a dívida dele, precisa ter um sangue inocente que nunca pecou. Eu pago. Mas para pagar essa dívida, você precisa assumir o lugar dele. Eu pago. Para pagar essa dívida, você vai precisar entregar o seu bem mais precioso, que é a sua vida. Eu pago. Eu pago essa dívida. Eu assumo a culpa. Eu assumo o lugar dele. Eu entrego a minha vida para resgatar e dar a oportunidade para o ser humano reconhecer o que eu fiz por eles. E se eles reconhecerem, eles estarão comigo. Então, o que eu concluo que Paulo está dizendo é que Cristo veio ao mundo e louvado seja Deus por isso. Quinta conclusão que eu tiro desses versículos. Eu não sei se você conseguiu prestar atenção bem no finalzinho desse versículo que diz. Olha o que diz bem no final. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo agora explicou que essa palavra, ela merece ser aceita. Paulo vai dizer que a humanidade toda peca. Paulo vai dizer que a humanidade toda está condenada. Paulo vai dizer que pecador não tem como salvar pecador, porque senão não faria sentido Jesus ter vindo e morrido em meu lugar. Mas ele vai dizer que louvado seja Deus, porque Jesus veio para pagar essa dívida. E Paulo vai dizer, e desses todos aqui, pecadores, condenados, e que não poderiam fazer nada, eu, Paulo, eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos. Mas por que, Paulo, você diz que você é o pior de todos? Porque eu matei os seguidores de Cristo. Eu dei autorização para matarem todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Eu joguei crentes na arena. Eu consenti na morte dos crentes. Eu persegui os crentes, eu maltratei os crentes, eu me tornei um dos piores homens da face da terra. E o que isso traz para nós hoje? Se Deus perdoou um dos piores homens da face da terra, por que Ele não pode nos perdoar também? O que foi que você fez de tão grave? O que foi que você fez que você diz assim, não, mas não tem perdão para mim? Não tem perdão para mim porque eu fiz tanta coisa ruim. Eu fiz tanta coisa que eu não deveria ter feito. Eu matei, eu assassinei, eu abortei uma criança que estava no meu ventre. Eu sou uma pessoa má. Eu odeio a fulano, eu odeio ciclano. Eu já menti tanto para que a pessoa sofresse. Eu já fiz tanta coisa ruim que eu acho que eu não sou digno, eu mereço o inferno mesmo. Pois é, o apóstolo Paulo também merecia o inferno, mas Jesus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, no seu infinito favor, Ele mudou a história de Saulo de Tarso e transformou num dos maiores pregadores da sua palavra. Por que que hoje Ele não pode também nos perdoar aqui? Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei em que nível está o teu pecado, eu não sei
quantos são os teus pecados, eu não sei se o teu pecado é grande ou pequeno, no sentido das consequências dele. Eu só sei te dizer uma coisa: Jesus Cristo veio ao mundo, e todo aquele que reconhece isso, reconhece que é um pecador, que estava condenado, e que não tinha nada que você fizesse para mudar esse quadro. Você reconhece que Jesus pagou o alto preço, e você decide se arrepender, você decide se entregar a Ele, você decide deixar com que Ele seja o dono da sua vida. Ele hoje pode te perdoar, escrever o teu nome no livro da vida, e um dia, quando esse fôlego de vida acabar, você estará eternamente com Ele. Mas eu preciso reconhecer isso. Ou você vai fazer como um Saulo de Tarso: não, esse Jesus aqui é só um carpinteiro, esse Jesus aqui é um falso profeta, isso aqui é papo furado, esse negócio de ser crente, esse negócio de viver na igreja, esse negócio de poder estar lá. Escute, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você está vendo aqui um senhor de idade. Senhor de idade, eu sei, talvez você diga assim: meu Deus, mas ele parece ter 18. Mas você está vendo um senhor de idade de 50 anos. E eu falo isso com orgulho, porque não é qualquer um que chega a essa idade bonitão. E eu sei o que eu pensava. Eu sei o que eu pensava. Virar crente. Pensa aí. Pensa num cara que gostava de farra. Não parece, né? Pois é, graças a Deus. Mas eu gostava, querido. Gostava da farra. Gostava de ir para festa. Eu gostava de dançar. Até hoje eu gosto de dançar. Eu dançava muito. Até o hino nacional eu dançava. É aquele negócio do garantido e caprichoso. Lembra disso? Quem lembra disso? Lembra, né? Isso, ó. Estão se entregando tudinho. Lembra? Parintins. Vermelho, ixi, eu era coreógrafo. Ó. Gostava. Pra festa, farra. Bola, então, querido, não fale de bola comigo. Não fale de bola comigo, porque eu acho que talvez aqui ninguém era tão apaixonado por bola como eu. Porque não era só o futebol de campo, querido. Não, quem dera se fosse só isso. Era futebol de campo, era futsal, era vôlei, era hand, era basquete. Tudo eu jogava, querido. E modéstia à parte, eu jogava bem. Peteca, então, tudo que tinha bola. Bilhar, eu fui viciado em bilhar. Volta aí. Viciado em bilhar. Jogava na tampinha. Sabe o que é jogar na tampinha? Você preenche nas tampinhas até o número 15, embaralha, aí você tira 3. Aí tu tem que olhar, né? Tu tem que matar aquelas 3 bolas. Se você matar, você ganha bolada. Eu fui viciado nessas coisas, querido. Eu fui viciado em terminar a bola, tomar minha cervejinha. Isso, desce redondo. Lembra do desce redondo? Fui viciado nisso. E sabe, querido, uma das primeiras coisas que eu começava a imaginar se eu entregasse a minha vida para Cristo, poxa vida, se eu entregar minha vida para Jesus, agora eu vou ter que andar teso, tudo durinho, não vou mais poder dançar, não vou mais poder tomar não vou mais poder fazer determinadas coisas. E isso acabava me privando de tomar minha decisão. Mas depois que eu descobri, Cristo nos liberta para sermos verdadeiramente livres. Quando eu entendi isso,
que eu não preciso mais tomar cerveja, cachaça para me embriagar. Hoje eu posso me embriagar da presença de Deus. Quem disse que crente não dança? A gente dança muito, com ordem, decência e modéstia. Nós podemos servir a Deus sem ficar nos preocupando com o que os outros vão pensar. Tomar uma decisão genuína de decidir ser um cristão, porque eu entendo que eu sou um pecador, eu estou condenado e nada que eu faça vai me salvar. E eu compreendo que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer em meu lugar. E eu decido deixar com que Ele seja o dono da minha vida. E eu posso viver uma vida muito, muito feliz com Cristo na terra e eternamente no céu com Ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Me responda uma coisa. Eu vou agora te pegar teologicamente. Cristo morreu por todos? Sim ou não? Sim ou não? Tem medo de responder, né? Cristo morreu por todos que creem nele. Não faz sentido se você não crê. É para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que creem. Então, querido, deixa eu te oferecer algo. O mesmo Jesus que Paulo pregou e escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, o mesmo Cristo que mudou a história de Paulo, Ele está aqui hoje, Ele quer também mudar a sua vida. Se você reconhece que é um pecador, você reconhece que você está condenado, você reconhece que nada do que você faça vai mudar essa situação na sua vida, você reconhece que Jesus Cristo veio à terra e que pagou o preço para que hoje eu pudesse ter liberdade. E se você reconhece-o como Senhor e Salvador, Ele pode hoje mudar a tua história. Você que se distanciou do Senhor, lembra, Ele perdoou Paulo, filho. Você acha que Ele não pode te perdoar só porque você talvez, eu não gosto de usar essa palavra, desviou. Eu gosto de usar mais, você tirou umas férias, mas as férias acabam, filho. Você precisa voltar para os braços do Pai. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé.